Salve, salve, meus queridos professores ali na área, mais uma vez com vocês, hoje para fazer um estudo das propriedades coligativas. O nome faz muito sentido, já você vai entender por quê, tá certo? Nós vamos fazer algumas aulas por uma questão didática, vou dividir o assunto aí, beleza? Então bora lá. Primeira questão, o que seriam propriedades coligativas? Para tentar entender, trouxe aqui uma substância conhecida de nós todos, que é a substância água, tá certo? Considerando a pressão de uma atmosfera, nós conhecemos algumas propriedades que são ditas específicas desta substância, como o seu ponto de ebulição, 100 graus, e o seu ponto de fusão, igual a 0 grau. Tudo bem que depende da pressão, mas na pressão de uma atmosfera, essas são as propriedades, o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água, tá certo? Acontece que quando nós adicionamos alguma substância à água, ou adicionamos uma substância a outra, promovemos uma mistura, neste caso uma mistura homogênea, esta mistura passa a ter as propriedades da substância em questão, a água, modificadas. Então, quando nós colocamos, por exemplo, este sal na água, o ponto de fusão da água se modifica, o ponto de ebulição da água se modifica, e propriedade coligativa nada mais é do que um estudo que nós fazemos dessas mudanças nas propriedades de uma substância quando adicionada outra substância. Então, você promove uma mistura, as propriedades iniciais da substância se modificam. Por isso o termo propriedade coligativa. O termo está associado a coligados, juntos, tá certo? Tudo bem? Uma condição inicial é que este soluto, a substância que a gente está adicionando, dissolvendo, disseminando na outra, ela não pode ser volátil, esse soluto não pode ser volátil, porque senão, obviamente, ele vai evaporar e evaporando nós não vamos ver o efeito ali estabelecido, tá certo? Então a condição é ter o soluto não volátil para que ele não escape e, consequentemente, a gente possa estudar tais propriedades ou tais mudanças nas propriedades da substância, tá certo? Bom, uma coisa importante é que essas propriedades, seja lá qual for, elas dependem apenas do número de partículas do soluto ali dissolvido e não da sua natureza. Não importa se é iônico, não importa se é covalente, apesar de a gente ter que tomar cuidado, eu vou mostrar aqui para você se é iônico ou covalente, mas não importa a sua natureza, não importa o tipo de interação que promove, não importa se conduz corrente elétrica, não importa nada sobre o soluto, apenas a quantidade de partículas dele que está na solução. Para isso eu vou colocar 3 soluçõezinhas aqui, 2 de água e glicose e uma de água e NaCl. Então, os efeitos coligativos, quer dizer, as novas propriedades, por exemplo, da água aqui nessas 3 soluções vão depender única e exclusivamente do número de partículas que está aqui em vermelhinho, ou seja, do soluto que está disperso ali, beleza? Eu vou colocar aqui uma quantidade, olha só, 0,5 molar, ou seja, 0,5 mol por litro, aqui 1 mol por litro e aqui 1 mol por litro também, tá certo? Uma informação importante é quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo que a gente vai observar. Professor, quais efeitos coligativos? Eu vou mostrar já para vocês quais são os principais efeitos coligativos que nós vamos estudar, tá certo? Então, lembrando mais uma vez, o efeito coligativo depende só do número de partículas do disperso ali, o número de partículas do soluto, e não da natureza dele. E quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo. Então, pense comigo, ó. Aqui como tem 0,5 mol por litro de glicose, e aqui tem 1 mol por litro de glicose, aqui tem mais partículas do soluto disperso do que aqui. Portanto, o efeito coligativo desta solução, ou seja, o efeito coligativo que nós vamos observar na água, quer dizer, a mudança no ponto de fusão, a mudança no ponto de ebulição, a mudança em outras propriedades que a gente vai estudar, como pressão de vapor, como osmose, será maior do que o observado aqui, tá certo? Então, maior número de partículas, maior efeito coligativo. Então, aqui, maior do que ali. Ah, professor, então aqui, essa soluçãozinha de NaCl vai ter efeito coligativo igual a da glicose, porque também tem 1 mol por litro? É aí que a gente tem que tomar um cuidado, muito cuidado quando tem solutos que são iônicos. Professor, como é que eu sei que é iônico? Metalzinho com não metal, sódio e cloro, metal com não metal, composto iônico. Quando esses compostos iônicos se dissolvem, que é o caso, está numa solução, eles também promovem um processo chamado dissociação e, obviamente, que o número de partículas não será igual ao número de partículas iniciais, tá certo? Então, se você colocar, por exemplo, 1 mol por litro de NaCl, você vai ter o processo de dissociação em água, vai formar 1 mol de N a mais e 1 mol de Cl-, totalizando 2 mols por litro ou 2 molar
de partículas ali. Me perdoem, esqueci da carguinha, Cl- e Na aqui, tá ok? Bom, então perceba que o efeito coligativo desta solução será maior que esse aqui. E digo para além, não só maior, mas será exatamente o dobro do efeito coligativo aqui, porque está diretamente associado ao número de partículas. Então, dobrou o número de partículas, dobrou o efeito coligativo, a gente vai estudar isso. Isso é muito legal, tá bom? A gente também vai ter que tomar cuidado quando colocamos em soluções ácidos, porque os ácidos também sofrem um processo de soltura de seus íons, a gente chama de ionização, só que nem sempre tudo que você coloca do ácido, ele sofre ionização, então a gente vai usar um fator chamado fator de correção de Van 't Hoff para verificar essa questão, tá certo? Bom, tá lá, ó. Olha, dá uma olhadinha nessa solução, tem 0,5 molar de glicose, essa aqui tem 0,2 molar de sulfato de alumínio e esta última nós temos aqui 0,5 molar de KBr. Então, um desafio primário, um desafio importante, muito comum em vestibulares, é determinar qual destas soluções tem o maior, o menor efeito coligativo. Depois de nós estudarmos cada efeito coligativo, nós vamos poder dizer se vai aumentar, diminuir, ponto de fusão ou ebulição. O fato aqui é que nós vamos evidenciar um maior efeito coligativo para quando tem um maior número de partículas. Então pense comigo, isto é a glicose, é um composto covalente, não é um ácido, então quando coloca-se em água, 0,5 molar vai gerar 0,5 molar de partículas apenas. Então, o efeito coligativo dessa solução é responsabilidade de 0,5 molar de glicose. Já aqui, este é um composto iônico. E a gente acabou de discutir que quando os compostos iônicos em água, dissolvidos, eles se dissociam. E aí nós vamos ter que promover a dissociação do sulfato de alumínio, que vai gerar 2 alumínios mais 3 SO4 menos 2. Ou seja, se você tem 0,2 molar, nós vamos ter 5 vezes, tá vendo? São 5 partículas para cada composto daquele que dissocia. Então nós vamos ter 5 vezes 0,2 molar, ou seja, 1 molar. O efeito coligativo desta solução é responsabilidade de 1 mol por litro de partículas, por causa da dissociação desse composto, que é 100%, porque é um composto iônico, tá certo? Então o efeito coligativo desta solução, que a princípio seria menor do que a de cima, que aqui é 0,2, aqui é 0,5 molar, é praticamente, não exatamente, o dobro do efeito coligativo da solução de glicose. Então, faça a anotação, observe que os compostos iônicos devem ter um cuidado especial porque eles dissociam formando uma quantidade de íon superior à quantidade inicial do soluto ali adicionado, tá bom? Esse aqui também é um composto iônico, brometo de potássio, colocou em água, ele vai dissociar. Então nós temos aqui 0,5 molar, vai formar Na+, Cl-, e aí consequentemente 1 molar. O efeito coligativo desta solução é exatamente igual ao efeito coligativo desta aqui, e ambos possuem o dobro do efeito coligativo associado àquela solução. Tudo bem? Então, por exemplo, só por curiosidade por hora, mas se, por exemplo, a água aqui entrar em ebulição a 101 graus, perceba que a água a uma atmosfera ela entra em ebulição a 100 graus. Então suponha, não é um valor só fictício para que a gente possa entender, suponha que a variação aqui do ponto de ebulição da água seja de 1 grau, ok? Então o efeito coligativo aqui vai ser o dobro de lá, ou seja, se lá entra ebulição a 101, aqui vai entrar ebulição a 102 e aqui também a 102 graus, tá certo? Porque o efeito coligativo é o dobro daquela soluçãozinha de glicose, beleza? Professor, quais são os efeitos coligativos que nós vamos estudar? Nós vamos estudar um a um, tá certo? Nós vamos fazer aulinhas para cada efeito coligativo, mas eu vou colocar assim num primeiro momento, um primeiro bate-papo, quais são os efeitos e o que eles estudam. Tonometria ou tonoscopia estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor. Professor, o que é pressão máxima de vapor? Pois é, nesse estudo aqui nós vamos fazer um estudo primeiro ou primário da pressão máxima de vapor, tá certo? Depois a ebuliometria ou ebulioscopia, esse nome é bem sugestivo, estuda o quê? A elevação da temperatura de ebulição. Olha que isso aqui já é muito importante. Quer dizer, você adiciona um soluto não volátil, por exemplo, na água, e abaixa a sua pressão máxima de vapor. Você adiciona um soluto não volátil na água, por exemplo, e o ponto de ebulição se eleva, não diminui, ele se eleva, tá certo? É por isso que quando a água está fervendo, lá você coloca um pouco de sal, a água para de ferver. Por quê? Porque você elevou o ponto de ebulição agora com a adição de um soluto não volátil, tá? Vai demorar um pouquinho mais para chegar à ebulição. A criometria ou crioscopia, que é o estudo do abaixamento do ponto de congelamento. Então você coloca sal na água, o ponto de congelamento diminui. Boa parte do sal no planeta é usado para jogar para o derretimento de geleiras e tudo mais, né? Bom,
E a osmometria, nosso último efeito coligativo, osmoscopia, o estudo da pressão osmótica, como que a pressão osmótica, né, possivelmente você já estudou osmose, e durante o processo de osmose gera-se uma pressão chamada osmótica, nós vamos estudá-la, o que é essa pressão osmótica, e ocorre uma dependência do número de partículas, essa pressão osmótica também, beleza? Queridos, espero que tenham entendido, espero que tenha ajudado, até mais, tchau, tchau.